dar continuidade, então, à exposição do nosso tema, a família segundo a vontade de Deus. A família segundo a vontade de Deus. É o tema que nós estamos tratando à luz da palavra de Deus. Nesse tempo, tem sido um tempo muito precioso, um tempo de edificação para as nossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Bendito Deus, te agradecemos por tua palavra bendita e te pedimos que possamos entendê-la neste momento, que teu Espírito Santo, que é o verdadeiro ensinador por excelência, abra nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos aprendido sobre casamento e aprendemos aqui que casamento não é uma instituição humana, mas uma instituição divina. Foi Deus quem criou o casamento, foi Deus quem criou a família. E a família é a base da sociedade, né? É a mais importante, é fundamental para toda a sociedade, de tal maneira que se o casamento, por exemplo, vai mal, a família vai mal, a sociedade vai muito mal, a igreja também sofre com tudo isso. Então, nós como servos de Deus, tendo essa percepção, essa compreensão de que a família foi criada por Deus, instituída por Deus, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus e aprender com o Senhor como devemos então entender o que é a família, o que é o casamento, como devemos então nos comportar, né, nas nossas responsabilidades como cônjuges, como pais, como filhos e viver para a glória de Deus. Acima de tudo, a finalidade da família é viver para a glória de Deus, glorificar o Senhor nesse relacionamento tão fundamental, tão importante, tão precioso para a igreja e para a sociedade como um todo. Não, todo o ataque que a família tem recebido hoje, do diabo, com filosofias, com ideologias, ataques querendo corromper a família, querendo destruir a família, modificar a família segundo a vontade do Senhor, tudo isso se explica tão somente por causa da importância tão fundamental da família para o homem, para o ser humano. O casamento é um presente de Deus também. Nós vimos isso no outro domingo. O casamento ele também não é uma criação humana, tá? Mas, na verdade,
o Senhor Deus presenteou o homem com uma mulher para ser a sua companheira pactual. Ele viu que não era bom que o homem estivesse só e deu ao homem uma auxiliadora idônea. Tá? Então, isso é bem interessante. Nós vimos que, se nós temos um conceito de casamento para nós nos fundamentarmos, nós colocamos o seguinte conceito: o casamento é uma dádiva divina. Foi criado e estabelecido pelo Senhor Deus e consiste no quê? Numa aliança inviolável, profunda e sagrada de companheirismo entre um homem e uma mulher, firmada diante do Senhor Deus, até que Ele mesmo pela morte queira separar os cônjuges. Então, à luz das Escrituras, é isso que é o casamento. É um presente de Deus, instituído pelo Senhor, uma dádiva divina, criado e estabelecido pelo Senhor, um presente de Deus para a humanidade, que é inviolável e que deve ser regido pela vontade do Senhor, pela lei do Senhor, para que o casamento, então, possa ir muito bem. A nossa mensagem de hoje tem como propósito trabalhar a questão do propósito do casamento. Né? Qual o propósito do casamento? Qual a finalidade do casamento? Meus irmãos, ao longo dos séculos, teólogos, e principalmente teólogos reformados, têm entendido que o casamento tem basicamente 3 propósitos. Por exemplo, na nossa confissão de fé de Westminster, nós temos no capítulo 24, no 2º parágrafo, isso está muito bem estabelecido. Eu vou ler para os irmãos, para a nossa edificação e nosso lembrete. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher. Guardem bem isso. O matrimônio, ele foi ordenado para mútuo auxílio de marido e mulher. E também para a propagação da raça humana por sucessão legítima. E também da igreja por uma semente santa. E ainda para impedir a impureza. Então, basicamente, 3 propósitos que podemos perceber à luz das Escrituras para o casamento. O propósito maior, a glória de Deus, certo? Mas, digamos assim, as divisões desse propósito, né? O casamento ele foi estabelecido por Deus para o mútuo auxílio de marido e mulher. O casamento foi estabelecido por Deus para uma legítima sucessão, a semente santa, a igreja possa crescer também, tá? A multiplicação. E também o casamento foi instituído por Deus para guardar os homens da impureza na questão da sexualidade. O Senhor Deus, então, instituiu o casamento com esses propósitos. Hoje, eu quero focalizar com vocês o primeiro desse propósito, que é a questão do mútuo auxílio de marido e mulher. O mútuo auxílio de marido e mulher. Isso fica muito claro quando nas Escrituras nós encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O Senhor Deus, então, viu o homem e o Senhor Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só. O homem precisava de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Isso nos demonstra, meus irmãos, que o propósito excelente do casamento é promover para o homem companheirismo e ajuda mútua, homem e mulher, os cônjuges vivendo num relacionamento de auxílio mútuo, de ajuda mútua. Veja, alguém disse o seguinte, e eu anotei aqui para ler para os irmãos. A felicidade do homem dependia de ter uma companheira que pudesse vir em seu auxílio em tempos de necessidade e unir-se a ele em fazer a vontade de Deus no mundo. Ele precisava de uma ajudadora que fosse apta ou adequada para quem e para aquilo que ele era. Ou seja, uma amiga verdadeira.
o homem precisava de uma amiga verdadeira para desenvolver a tarefa que Deus havia dado a ele, de dominar a terra, de subjugar a criação. Não como o homem faz hoje, destruindo tudo de maneira irresponsável, mas antes do pecado, o homem tinha a missão de dominar a criação, como um gerente designado por Deus, para cuidar de toda a criação. E o homem estava só, precisava de uma amiga que o ajudasse nessa grande e sublime tarefa. Ora, é curioso porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que o homem foi feito para se relacionar. Porque uma das coisas que fazem parte do que o Senhor ele se relaciona entre si na Trindade com perfeição, com amor eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Desde a eternidade, a Trindade se relaciona consigo mesmo. E o homem também, por ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, ele também foi feito para se relacionar. Ou seja, o homem, o ser humano, ele é relacional. No Éden, o homem tinha o seu relacionamento vertical com Deus. E não havia problema nisso porque ainda não havia pecado. O homem se relacionava com o seu Criador. Mas ele não tinha um relacionamento horizontal. Ele não tinha um outro ser humano. E Deus então fez para o homem, não um outro homem, mas fez uma mulher para ser para ele uma auxiliadora idônea. Então, Deus presenteou o homem no jardim do Éden com uma amiga, para que juntos formassem uma aliança de companheirismo. Então, um dos aspectos importantíssimos do casamento, por favor, prestem atenção, atentem a isso. Um dos aspectos importantíssimos do casamento é a amizade. Os cônjuges devem ser grandes amigos, preciosos amigos. O seu maior amigo, minha irmã, deve ser seu marido. A sua maior amiga, meu querido irmão, deve ser a sua querida esposa. Porque esse foi um dos propósitos estabelecidos por Deus para o casamento. Esse relacionamento de companheirismo. De maneira que o Senhor mesmo, quando disse que não era bom que o homem estivesse só, o Senhor estava nos dizendo que a vida seria enfadonha demais, cansativa demais, desagradável demais, se o homem não tivesse a mulher para o acompanhar, para o auxiliar. Mas vejam, irmãos, isso fez com que um pregador do passado, quando ele analisou a natureza do casamento e essa perspectiva desse companheirismo, dessa amizade, nesse relacionamento que é o casamento, a importância do que é o casamento, um pregador do passado disse o seguinte, eu vou ler para os irmãos, eu acredito que eu coloquei no slide também. Não há sociedade, e quando ele fala sociedade, ele está falando relacionamento, não há sociedade mais próxima, mais completa, mais necessária, mais adorável, mais agradável, mais aconchegante, mais constante, mais contínua do que a sociedade conjugal entre marido e mulher. Percebendo que o homem foi feito, depois da mulher ter sido feita, né, eles deixam pai e mãe e se unem numa só carne, numa união perfeita de vidas, para caminhar juntos por toda uma vida. Então, o Senhor fez a mulher como um presente especial para o homem, para que ele não estivesse numa vida de solidão horizontal. Isso é muito importante nós resgatarmos isso, esse aspecto da amizade, dessa caminhada de amizade numa aliança diante do Senhor para toda uma vida. Isso é muito importante que nós possamos meditar sobre isso e resgatar nesse tempo que o casamento é banalizado pela sociedade. Nesse tempo que as pessoas procuram formar aliança, às vezes pelos motivos mais mesquinhos ou paixão supérflua, e não estão pensando nessa jornada de companheirismo, de amizade,
e às vezes se envolvem em aliança e já são inimigos antes disso. O casamento, então, é uma aliança de companheirismo. Vejam, meus irmãos, em Gênesis, no capítulo 2 ainda, nos versículos 23 ao 25, diz assim: E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora, esse é o princípio estabelecido na criação para toda a humanidade. Homem e mulher agora deixam seus pais, que tanto o amam e tanto são amados pelos pais, mas agora eles deixam os pais para se unir na relação mais profunda que existe, que é a relação entre marido e mulher. Mais profunda do que filhos e pais. Relação entre filhos e pais. É a relação entre o homem e a sua esposa. E eles deixam agora uma família para formar outra família, uma outra família da aliança. Vejam, Deus quer então que o marido e mulher andem juntos, caminhem juntos nesta vida. Deus quer que comam juntos, que vivam juntos. Deus quer que os cônjuges se dediquem a essa caminhada de união fraternal, amorosa, numa caminhada até que o Senhor Deus queira soberanamente separar o casal pela morte. Esse é o propósito de Deus. Um pregador, quando ele meditou a respeito do Senhor Deus ter feito a mulher de uma das costelas, de Adão, ele afirmou uma coisa bem interessante que eu queria que vocês ouvissem, por favor. Ele disse assim: a mulher não é feita da cabeça do homem para superá-lo, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas de sua costela para ser igual a ele, e ficar debaixo do seu braço para ser protegida, e perto do seu coração para ser amada. Veja quanta estima deve haver no afeto entre marido e mulher, assim como no amor que temos por nosso próprio corpo. Esse é um pastor puritano que afirmou isso analisando essa passagem das Escrituras Sagradas. O propósito de Deus para o casamento, quando Deus presenteou a mulher ao homem, o homem à mulher, é que essa fosse uma união de amigos que se amam, amantes, amigos e amantes, para uma caminhada de uma vida, para sempre, cuidando um do outro, amando um ao outro, abençoando, sendo instrumentos de Deus para abençoar um ao outro. E assim haverá saúde no casamento, assim haverá saúde na família, e a sociedade também será beneficiada por uma família fortificada no Senhor, firme no Senhor. Muito bem, meus irmãos, mas alguém pode dizer: mas pastor, não é bem assim que as coisas funcionam. O que aconteceu? Por que os relacionamentos conjugais são tão difíceis? E é verdade, o casal passa por lutas, por dificuldades, e às vezes dificuldades que o casal encontra no próprio relacionamento conjugal. Não são ameaças necessariamente que vêm de fora, mas às vezes do próprio coração. É um coração pecaminoso. E a explicação disso tudo, o porquê dessa dificuldade, meus irmãos, está exatamente no fato do pecado ter entrado no mundo. O pecado afetou profundamente o homem e, é claro, afetou também profundamente o relacionamento conjugal. E o casamento, então, que foi feito pelo Senhor para ser a flor mais bonita do seu jardim, agora, por causa do pecado, se tornou uma rosa cheia de espinhos. E no casamento há também problemas, lutas. Mas lembrem-se, o Senhor Jesus Cristo veio, meus irmãos, para nos salvar, para nos redimir, para nos salvar dos nossos pecados, da escravidão do pecado, da ignorância em que vivemos,
seguindo as paixões mundanas. Ele veio para nos redimir, de nos resgatar de tudo isso e nos dar o seu Espírito para nos capacitar para toda boa obra. E boa obra é uma vida de obediência ao Senhor. Então, no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós encontramos a força, a solução, a razão, né, para que nós possamos lutar pelo nosso casamento e, na graça do Senhor Jesus Cristo, vencer os desafios, os problemas, as lutas que surgem na relação conjugal, na relação familiar como um todo. O Evangelho é a solução para a vida conjugal. No Evangelho, no poder de Cristo, nós encontramos, meus irmãos, e somente nele, nós encontramos solução para as alianças que estão trincadas, né? Não estão arrebentadas, quebradas, mas afetadas pelo pecado. E hoje, casais que talvez há um tempo atrás tenham começado com paixão, com amor, com amizade, sonhando em caminhar juntos, uma caminhada bonita, especial, de amor, e de repente hoje estão desanimados, estão afetados por lutas, crises, pecados, erros, e já não são tão amigos assim. E são muitos que estão juntos, talvez por causa de filhos, talvez por causa de questões financeiras, e essa questão da amizade já se perdeu, ou tem se perdido ao longo do tempo. Mas nós queremos dizer que, no poder de Cristo, esse casamento ele pode ser aquecido novamente, pelas chamas do amor. Esse casamento pode ter alegria novamente. E esses cônjuges podem se buscarem o Senhor, com o coração quebrantado, dispostos a obedecer ao Senhor, porque o Senhor Jesus denunciou que o problema é a dureza do nosso coração. E com a graça de Deus nós podemos, meus irmãos, resgatar, restaurar nossa caminhada e voltar a ter amor pela esposa, pelo marido, e se unir pelos motivos mais nobres, que é a glória de Deus, né? E cumprir na nossa vida o que Ele quer para o casamento e para a família, desenvolvendo os nossos papéis no poder do Senhor para a glória de Deus, abandonando o orgulho, a vaidade e tendo disposição para servir ao Senhor. Essa amizade pode ser restaurada, esse amor pode ser restaurado. Isso é o que nós queremos falar hoje. Queremos, meus irmãos, trazer essa palavra. O casamento talvez esteja asfixiado, né? Sufocado, com lutas. E nós queremos aqui dar algumas instruções para os irmãos de como o irmão, a irmã pode trabalhar para aperfeiçoar essa amizade conjugal, né? Como o irmão, a irmã, algumas orientações práticas para que aqueles que estão começando a vida de casal, né, possam, desde o início da caminhada, ter alguns cuidados especiais. E aqueles que talvez já são mais experientes, mas estão com certas dificuldades, lutando contra problemas, possam também meditar e se aplicar esses princípios aqui, creio que poderão, pela graça de Deus, alcançar muitas coisas preciosas na vida conjugal. Muito bem. Alguns conselhos práticos, então, para cultivar a amizade no casamento. Já está estabelecido que o casamento foi dado pelo Senhor para uma aliança de companheirismo. Uma aliança de companheirismo. Mas como cultivar esse companheirismo no casamento? Como cultivar essa amizade tão preciosa no casamento? Muito bem. Primeiro, antes de passar para os passos, né? Lembre de uma coisa, a palavra cultivar, ela traz uma ideia de muita dedicação, né? Você tem que plantar, e quando o broto nasce, você precisa se dedicar com esforço para que aquele broto possa crescer e possa frutificar depois de muito trabalho, de muito cuidado, de muita proteção. Então, essas instruções que nós vamos ouvir hoje aqui,
elas exigem de você dedicação e muita seriedade. Não é um passe de mágica. Antes de plantar, nós precisamos cuidar da terra, tirar as pedras. Depois que semeamos, nós precisamos regar. Quando o broto nasce, nós precisamos cuidar para que não seja arrancado, não é? Ou alguma praga venha corroer. Então, é preciso que você entenda que o seu casamento, ele precisa da sua dedicação. A sua esposa precisa da sua dedicação. O seu marido precisa da sua dedicação, do seu esforço, da sua atenção. Precisa que você estabeleça a sua vida conjugal como algo prioritário, fundamental. É preciso que você compreenda isso. E qual a primeira instrução? A palavra-chave para o que nós vamos ver hoje é compartilhar. Para cultivar essa relação de amizade, de amor, é necessário aprender a compartilhar. Compartilhar o quê? Em primeiro lugar, compartilhar a si mesmo. Compartilhar a si mesmo. Nós temos uma tendência de exigir do outro, o outro. É uma tendência natural nossa. Mas é bom que nós possamos nos dedicar a nos doarmos para o outro. E o casamento precisa dessa doação mútua, um se doando ao outro, compartilhando a si mesmo para o outro. Quando nós casamos, nós prometemos ao nosso cônjuge que nós vamos nos doar numa aliança de companheirismo. Eu prometo ser fiel, eu prometo cuidar, eu prometo estar com você, eu prometo amar. A gente promete a doação de nós mesmos para o outro. Isso é muito importante, meus irmãos. Eu quero ler para vocês o que um pastor chamado Richard Baxter escreveu a respeito disso. Ele diz assim: é uma bênção ter um amigo fiel que nos ame por completo e seja tão verdadeiro conosco quanto a nós mesmos. Alguém a quem podemos abrir a mente e comunicar nossas preocupações e que está sempre pronto para nos dar forças e dividir conosco a tarefa de cuidar das obrigações da família. Alguém que nos ajuda a carregar nossos fardos e nos conforta em nossas tristezas, e a cada dia um companheiro de vida, um cúmplice nas alegrias e nas tristezas. É uma bênção ter uma pessoa assim, um amigo que esteja disposto a se doar. E quando nós casamos, nós fazemos a promessa, meus irmãos, de sermos para o nosso cônjuge esse amigo, esse amante que não vai medir esforços para doar a si mesmo, para dar atenção, para ouvir, para socorrer, para suportar, para sustentar. E isso é muito importante. Doe-se a si mesmo, pelo seu marido, pela sua esposa. Agora, uma palavra também para aqueles que estão querendo casar, não é? Que estão aí almejando formar aliança. Tá? Observe se a pessoa que quer casar com você, ou você tem pensado em casar com essa pessoa, se essa pessoa está comprometida em ser para você um amigo, uma amiga que vá se doar a você. Perceba, não deixe que a paixão, esses sentimentos, essa confusão, deixe você, sem perceber, coisas que às vezes são visíveis. Estão aí. A pessoa é uma pessoa indiferente, é uma pessoa que não se importa, é uma pessoa que, desde já, não tem tempo para você, não se importa com os seus sentimentos. Fique atento a tudo isso. Uma das características, anote isso,
do seu futuro marido, da sua futura esposa, deve ser isso. Uma pessoa que deva ter disposição de se doar para você. Mas você também precisa ter essa disposição de se doar. Isso é muito importante. É muito importante. O segundo ponto é a questão do tempo. Nós precisamos aprender a compartilhar tempo com o nosso cônjuge. Compartilhar a si mesmo e compartilhar tempo. Tempo significa investir tempo. Tempo significa fazer coisas juntos. Isso é importante. Ora, é necessário ter investimento de vida e de tempo. É necessário você dedicar o tempo da sua vida para o seu cônjuge. É muito estranho, é muito triste, é uma das maiores tragédias, meus irmãos, da vida humana, quando nós falamos de relacionamentos, que alguém que é casado viva a maior solidão. É muito estranho. Porque Deus fez o casamento para que o homem não estivesse só. E quando nós encontramos homens e mulheres amargurando a solidão na vida conjugal, porque o cônjuge não se doa, não tem tempo para se dedicar, para ouvir, para conversar, para brincar, para passear, para trabalhar junto, né? Isso vai trazer consequências, isso vai trazer doenças, problemas, né? Problemas é a palavra que eu queria utilizar. A amizade, a vida conjugal, meus irmãos, não é uma coisa que pode ser aquecida como micro-ondas por alguns segundos. Precisa haver dedicação, precisa haver tempo, precisa haver atenção, precisa haver prioridade. Quando você se casa, você tem que priorizar a sua esposa. Você tem que priorizar o seu marido. E você tem que dedicar tempo. A vida de menino acabou. A vida de menina foi embora. Agora é uma vida de dedicação um ao outro. E para isso precisa de tempo. E deixa eu dizer uma coisa. O seu tempo é o tempo do seu cônjuge. Eu vejo às vezes problemas, né, de algumas coisas estranhas. O marido querendo fazer uma agenda para si mesmo. E ele ainda exige: eu quero que o meu tempo seja respeitado, o meu espaço, o meu momento. E às vezes a mulher a mesma coisa, a esposa, exigindo do marido que ela tenha o seu tempo, o seu momento, o seu espaço. Meu Deus, vocês são uma só carne. Acabou isso. O seu tempo é o tempo da sua esposa, o tempo da sua esposa é o seu tempo. Não existe isso mais. Isso é coisa do passado. Agora, os cônjuges vivem num relacionamento muito maior, muito superior. Tem o privilégio de poder dedicar tempo ao amor da sua mocidade, à sua amiga, ao seu amigo pactual. Isso é muito importante. É preciso perceber, é preciso pensar nisso. Outra questão, além da dedicação do tempo, é a questão do diálogo. Casais que queiram cultivar esse relacionamento de amizade no casamento precisam aprender a conversar, a dialogar. Meus irmãos, conversem. Isso principalmente os homens. Eu acho que os homens têm mais dificuldade nessa área. São calados, não falam. Mas é necessário trabalhar isso. É necessário dialogar. É necessário conversar. É necessário bater papo. É necessário ter conversas edificantes, prazerosas, construtivas. É necessário rir juntos. É necessário conversar principalmente sobre decisões difíceis da vida. As decisões difíceis da vida precisam ser tomadas com diálogo, com conversa. Vejam, é verdade que Deus instituiu o homem para ser o líder da família. Isso é nosso próximo passo. Mas homens, não subestimem
as mulheres, as irmãs, as companheiras que Deus, a companheira que Deus lhe deu. Pode vir da sua esposa muita sabedoria, discernimento, entendimento, e ela pode lhe livrar de muitas ciladas que você talvez não consiga ver, mas a sensibilidade, o tato feminino é importante. Irmãs, não desprezem os seus maridos, ouçam os seus maridos. Aprendam a ouvir os seus maridos. Mulher, o seu marido, ele deve ser o alvo maior do seu diálogo, principalmente nas coisas mais difíceis da vida. É muito importante nós aprendermos a conversar e a ouvir, sermos bons ouvintes também um do outro no casamento. Não desprezem seu companheiro, seu cônjuge, não despreze. Ouça, converse. Não se afobe, não tome decisões precipitadas. Converse com ele. Que sua esposa, que seu marido não seja o último a saber. Não faça isso. Isso machuca. Isso é um desprezo. Isso magoa. Ouça, fale, converse. Aprenda a conversar com seu cônjuge. Compartilhe a si mesmo. Dedique tempo e aprenda a conversar. Tome atitudes para mudar isso. Desliga a televisão. Deixa o jogo para lá, a novela, e vá conversar com a esposa. Não precisa, às vezes, coisas simples para serem feitas. Um passeio simples, ir à praça, uma sorveteria, um jantar simples, um almoço simples, um bate-papo. É preciso dedicar a si mesmo, dedicar tempo, e é preciso investir em diálogos importantes, construtivos, alegres. Isso é muito bom para a vida conjugal. E, meus irmãos, por fim, nós precisamos também compartilhar a fé. Isso é muito importante. Seu cônjuge precisa ser o seu parceiro de oração, parceiro de igreja, seu parceiro de palavra, né? Onde você tenha alguém que tenha prazer em ouvir as Escrituras com você, em compartilhar as verdades eternas do Senhor, as suas esperanças, os seus medos, os seus anseios, uma caminhada de fé, uma caminhada com Cristo, uma caminhada em Cristo. É preciso compartilhar a nossa fé. E agora deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês, principalmente os irmãos que estão aí esperando o cônjuge amado, né? O príncipe encantado, a princesa. Como é que você faria isso se você se unir, se casar a um descrente? Como é que você vai compartilhar fé se você se unir a uma pessoa que não tem o temor do Senhor, que não ama Cristo, que não ama o Senhor, que não ama o povo de Deus, que não ama a palavra de Deus? Talvez seja uma pessoa simpática, inteligente, talvez tenha valores morais, isso ninguém está negando. Mas é muito importante que se observe que nessa caminhada de vida é preciso que você se una a alguém que é amigo de Deus ou amiga de Deus. Porque senão vai ser muito difícil. Sem falar que é uma união que não agrada ao Senhor, desobedece a palavra de Deus. Vejam, a Bíblia Sagrada diz assim, vou ler alguns versículos para os irmãos que diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como nós, meus irmãos, poderemos nos dar em casamento os nossos filhos para pessoas que não temem a Deus, que não amam o Senhor? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Fique atento a isso. Olha, quando as Escrituras falam a respeito do casamento da viúva, diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo,
Se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, quando a mulher perdia o marido, havia aquela dúvida, será que eu posso me casar novamente? E as Escrituras então orientam, né, que sim, só que esse casamento é no Senhor. Isso deixa muito claro para a gente que a união do cristão deve ser feita no Senhor. Deve ser feita no Senhor. Então, case-se no Senhor, para que vocês possam compartilhar fé. Agora imaginem, a gente vê casais que teimam e passam por cima disso. Em muitos casos o Senhor tem misericórdia e alcança o marido, a esposa, e converte, e a obra do Senhor é feita. Mas isso está na soberania de Deus, não está nas nossas mãos. Em alguns casos essa conversão dura muitos anos. Em outros casos, o marido, o jovem, se aproxima e promete, não, você terá todo o meu apoio para estar na casa de Deus, para ir para a igreja, mas depois que casa a coisa muda. Aí chegam os filhos, você vai querer educar seu filho no temor do Senhor e seu cônjuge não vai lhe apoiar. Vai querer levar, conduzir para outro caminho, é uma vida de sofrimento, meus irmãos. Então, atentem a isso. Muitas pessoas desprezam a palavra do Senhor e passam por cima disso. Mas aí você pergunta, pastor, mas eu quando me converti, o meu marido ou a minha esposa ainda não é um convertido, nós já éramos casados, o que devemos fazer? Você deve permanecer casado, casada, deve permanecer com seu cônjuge, dando a ele um testemunho de piedade, de vida, de santidade, para que se ele ainda não é um servo do Senhor, ou uma serva do Senhor, possa ser impactado com seu testemunho, com a sua vida. Veja, o apóstolo Pedro diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Então, homens e mulheres que estão casados com pessoas que não temem ao Senhor, se mantenham firmes, deem testemunhos de pessoas piedosas que amam o Senhor, obedientes a Deus, e tenham paciência. Continuem dando testemunho, pregando o Evangelho. Mas veja, o apóstolo Pedro estabelece um princípio interessante, para que ele seja ganho sem palavra, com a sua vida, de piedade, de perseverança. Avance, continue confiando, orando, suplicando a graça de Deus, para que a graça visite o coração do seu cônjuge e possa lhe dar um amigo que também é amigo de Deus. Meus irmãos, são essas as instruções desta noite para cultivar a amizade no casamento. Um relacionamento de amizade verdadeira, profunda. É preciso aprender a compartilhar a si mesmo. É preciso aprender a compartilhar tempo. É preciso aprender a compartilhar diálogo. É preciso aprender a compartilhar fé. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus derrame graça sem medida sobre nós. Eu quero indicar um livro que me ajudou na mensagem de hoje. Esse livro é o seguinte, Amigos e Amantes. Como cultivar a amizade e a intimidade no casamento. É um livro do Dr. Joel Bick, publicado pela Vida Nova. É um livro extraordinário, muito importante. Então, quero indicar a vocês. É uma leitura muito excelente. Me ensinou muito a respeito desse aspecto da amizade. Tem outros livros que falam sobre isso, enfatizam essa questão, só que aqui neste livro eu encontrei instruções muito práticas para cultivar, para investir nesse relacionamento de amizade que há no casamento, que deve haver no casamento. Então, vejam que Provérbios 18, o último versículo que nós lemos, diz que há amigos mais chegados que irmãos. Não é verdade? Há amigos mais chegados que irmãos. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus fez o casamento para que isso se cumpra no casamento de maneira mais especial. Porque nós nos casamos com pessoas que não são nossos parentes de sangue.
Não é verdade? E nessa amizade do casamento, o cônjuge se torna muito mais chegado do que qualquer parente de sangue, do que qualquer irmão. Muito mais próximo. Muito mais uma só carne. E você não é uma só carne com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão mais velho ou mais novo, com sua tia, com seu tio. Você é uma só carne. Só existe um relacionamento que há esse nível de profundidade de envolvimento. É o casamento. Então, cuide da sua esposa e do seu marido e se dedique ao seu cônjuge. Se dedique ao seu cônjuge. Respeite isso. Tá? Porque se o casamento envolve união, em certo sentido envolve separação. Porque nós nos unimos, o homem se une à sua mulher para ser uma só carne, mas antes disso ele deixa pai e mãe. E quando nós não valorizamos essa união com a esposa, não saímos da casa dos nossos pais. Né? Porque tem irmão, irmã que está casado, mas ainda não percebeu que se uniu à sua esposa ou ao seu marido. Ainda quer cuidar, né? Ou melhor, vive para a mãe, para o pai. E a interferência dos pais, às vezes, é uma interferência muito irresponsável. Não respeitam a nova família que foi formada e se tornam ditadores, influenciadores de maneira negativa da família que foi formada. Tenham muito cuidado com isso. Pais, quando seus filhos se casarem, saibam que eles formaram uma nova família. Apoiem, abençoem, não sejam, jamais se permitam ser instrumento de separação, de desunião desses cônjuges. Apoiem, invistam, fiquem como protetores desta nova família, abençoando, cuidando, quando precisar socorram, aconselhem, mas não interfiram de maneira irresponsável, porque você não é uma só carne com seu filho ou com a sua filha, mas ele é com a esposa ou com o marido, ela é com o marido. Isso é muito importante. E eu tenho visto muitos problemas no casamento, porque isso não é respeitado. Quer dizer então que os cônjuges devem desprezar seus pais? Não estou dizendo isso, porque isso seria quebra também do 5º mandamento. Muitas vezes o casal, o cônjuge vai ter que socorrer o pai, a mãe, precisa às vezes visitar para receber um bom conselho, uma boa orientação, mas é preciso saber fazer essa separação. Você casou com a sua esposa, com o seu marido, valorize, priorize e se dedique ao seu companheiro de jornada de amor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.